Sabe, a linha que separa uma experiência de fé profunda de uma crise de saúde mental, ela pode ser muito, mas muito tênue. E para quem lida com isso no dia a dia, como psicólogos, pastores, conselheiros cristãos, navegar nessa fronteira é um desafio gigante, com consequências enormes. Vamos mergulhar um pouco nesse assunto. E aí, a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? É uma crise espiritual ou é um surto psicótico? Essa é uma pergunta de altíssimo risco. A resposta vai definir todo o caminho do cuidado para alguém que está buscando ajuda, muitas vezes no momento mais frágil da vida. Acertar aqui pode levar à cura, mas errar pode afundar a pessoa ainda mais na crise. E aqui, o dilema ganha um rosto, uma história real. Esse cenário, que vem da pesquisa do pastor Carlo Ribas, ilustra a situação perfeitamente. Para a família, para a liderança da igreja, a primeira coisa que vem à mente é uma interpretação espiritual, é o caminho natural. Mas e se tiver algo a mais? Como é que um líder pode estar realmente preparado para ter esse discernimento? Para a gente entender de onde vem essa dificuldade toda, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a história. Existe uma fricção, um atrito antigo entre religião e psiquiatria. E essa divisão acabou criando barreiras, sabe? Deixou um vácuo de conhecimento dos dois lados. E as consequências a gente vê até hoje. Olha, esse slide aqui expõe o problema de um jeito muito claro. De um lado, você tem os clínicos, os médicos, que geralmente não têm formação em teologia para saber o que é uma experiência espiritual normal. Do outro lado, os pastores, que não têm o preparo científico para diferenciar um delírio de uma manifestação de fé genuína. Fica um abismo aí no meio, né? É uma falha de comunicação bem perigosa. E esse viés histórico não é só uma questão acadêmica, não. Ele cria barreiras bem reais no atendimento. O resultado? Pessoas em situação de vulnerabilidade acabam ficando presas no meio do caminho sem um cuidado que consiga integrar a sua identidade espiritual com a necessidade, às vezes, de um diagnóstico clínico preciso. E essa frase aqui, nossa, ela resume o peso da responsabilidade. Errar nessa distinção tem consequências muito sérias. Ignorar a possibilidade de um transtorno mental é negligência. Ponto. Ao mesmo tempo, colocar tudo na conta de causas espirituais é uma falha ministerial. Então a grande questão é como acertar o caminho. É exatamente para construir uma ponte sobre essa divisão que um profissional decidiu dedicar o seu trabalho. Vamos conhecer o Carlo Ribas, um nome que se propôs a unir esses dois mundos que para muitos parecem tão distantes. Dá uma olhada nesse perfil. Não se trata só de um teólogo ou só de um cientista. O Carlo Ribas tem uma formação integrada que é única. Pós em neurociência, neurobiologia, psicopatologia, estudos em Harvard, tudo isso somado a uma base muito sólida como teólogo e pastor. Ele não só fala as duas línguas, ele vive as duas realidades. E o mais interessante é que essa busca não é de agora. Essa citação aí do trabalho de conclusão de curso dele na PUC mostra que a dedicação acadêmica para resolver essa questão vem de longe. A pergunta que inquieta tantos profissionais é, na verdade, o foco central da pesquisa dele. Então, a partir dessa jornada dupla, o que surge uma solução. Uma estrutura bem clara, integrada, para a avaliação e para o cuidado. Uma abordagem que não quer que o pastor vire psiquiatra, nem que o psiquiatra vire pastor. A ideia é que os dois possam colaborar de forma eficaz para o bem de quem está sendo atendido. Este slide mostra o caminho prático. Primeiro, uma avaliação espiritual cuidadosa, para entender o contexto da pessoa. Depois, a busca por uma avaliação diagnóstica, não para substituir a fé, mas para somar informações. E o passo final, que é o ouro, a formação de uma equipe multidisciplinar, religião, medicina e psicologia trabalhando juntas. No fim das contas, o objetivo é um só: quebrar essas barreiras. É garantir que a pessoa que busca ajuda receba o melhor cuidado possível. Um cuidado que respeite a sua fé e, ao mesmo tempo, atenda às suas necessidades de saúde mental. Ok, a estrutura é ótima, mas como colocar isso em prática? A teoria é fundamental, claro, mas os profissionais que estão ali na linha de frente precisam de ferramentas. Vamos ver então como essa abordagem se transforma em conhecimento que pode ser aplicado no dia a dia. A primeira ferramenta é a formação avançada em cura da alma. O foco principal aqui é o discernimento. É desenvolver a capacidade de entender e diferenciar as várias aflições que podem impactar a vida de alguém, sejam elas espirituais, emocionais ou psicológicas. Em seguida, tem a formação avançada em libertação da alma. Esse curso vai direto ao ponto central do nosso papo de hoje, fornecendo critérios claros para fazer aquela distinção tão crítica entre enfermidades emocionais e questões que são realmente espirituais. E para complementar, a formação avançada em terapia comportamental.
Aqui, a ciência do comportamento é trazida para o contexto da fé, ajudando a identificar padrões de pensamento e crenças que podem estar na raiz de problemas como ansiedade, depressão e até mesmo vícios. Essas formações são, na verdade, a ponte entre a teoria e a prática. Elas capacitam pastores, psicólogos, conselheiros, com o conhecimento aprofundado que é necessário para oferecer um cuidado que seja de fato integral. Todo esse material está disponível lá no site. Agora, fica aqui uma reflexão. Já pensou no impacto de ter a segurança e o preparo para oferecer esse nível de cuidado? Um acolhimento que não precisa escolher entre a ciência e a fé, mas que consegue unir o melhor dos dois mundos para promover a cura completa da pessoa que está buscando ajuda. No final, é sobre isso. É sobre um ministério e um cuidado mais eficaz, mais informado e, principalmente, mais humano. Agradeço a atenção